História, livro 5, página 176. Eu já tava, já marquei a data. Perdi o lápis. Ah, achei. Show? Eu já achei, tá no estojo. Professor, compartilhamento de tela não tá aparecendo pra mim. Que página? 176. 176. 176. Davi? Melhorou. É que tira aquele negócio que já bispa. Aí eu pedi aí pra tirar. E saiu agora que melhorou. Tá bom. Vamos lá, Gabi, lê para mim. Surgimento das cidades. Durante muito tempo, na Europa, as pessoas moravam no campo, trabalhando nas plantações e criando animais. No entanto, houve um momento em que grande parte delas, com o desejo de procurar melhores condições de vida, foi viver nas cidades. Letícia. Esse período histórico é conhecido como Renascimento Urbano, pois refere-se ao momento em que Professora, posso cantar parabéns pra minha voz? Continua, Letícia. Agora é a aula, Davi. É que ela tá fazendo 100 anos. Posso Agora é cantar a aula, parabéns? Davi. assumiram novamente um papel importante na Europa medieval. Então, aí do lado tem uma imagem, que é a gravura, representando a cidade de Florença, na Itália, denominada Carta della Catena e produzida em 1490. Tá? Então, foi quando as pessoas começaram, morando no campo, elas começaram a trabalhar na plantação e foi criando as casas, foi construindo as casas e foi virando cidades. Do campo para a cidade. Lê para mim, Marcos. Quando a maioria das pessoas na Europa vivia no campo, a produção de alimentos e a criação de animais eram as principais atividades dos camponeses. Vinícius. Como você estudou se eles produzissem, além de sua necessidade de consumo, sobravam alimentos que eram vendidos em feiras que cresceram ao longo do tempo e ganharam cada vez mais importância nas cidades. Então, aqui eles plantavam, certo? E colhiam. Aí eles pegavam alguns alimentos para o próprio consumo, para eles consumirem na casa deles, tá? E o que sobrava, o que eles não utilizavam, eles vendiam na feira para outras pessoas. E aí embaixo, a imagem de uma feira em Gant, na Idade Média, em 1862. Félix de Vigny. Gant é uma cidade da Bélgica. Tá? Então, essa feira é lá na Bélgica. Coloca a data, 10/7, página 177. Professora, meu lápis sumiu. Como você consegue perder as coisas, Marcos? É porque eu deixo tudo na mesa. Aí tem hora que quando acabar a aula, eu deixo o meu lápis na mesa. E meu cachorro, como ele é bagunceiro, ele fica pegando minhas coisas. Então, começa a guardar em outro lugar. Vamos lá. Na página 177. O afresco de Ambrógio
Lorenzetto, chamado Efeitos de Bom Governo, de 1338. Palácio Público, Siena, na Itália. Retrata a vida no campo e na cidade no século XIV. Lê para mim, Vitória. O chamado renascimento da cidade deu-se a partir do momento em que as pessoas passaram a perceber que a vida nas cidades poderia ser mais fácil do que a vida no espaço rural. Continua, Davi. Qual? Davi Taqueda, quem é? Não, qual? Qual palavra de texto? Você não está acompanhando a leitura? Como é a palavra de cidade? O comércio. Comércio? Terceira linha. O comércio foi o principal responsável por garantir esses interesses das pessoas em deixar o campo para viver na cidade. Pode parar. Lê para mim, Dani. Muitos enriqueceram com o comércio e essas oportunidades fez com que as pessoas tentassem a vida de uma forma diferente, da qual estavam acostumadas. Luan. Professora, onde que você tá? Porque a Daniela leu um pouco baixo e eu me perdi. Página 177. Sim. Que linha? Sétima linha. Lê para mim, Luan. Esse processo de abandono do campo em direção às cidades ficou conhecido como êxodo rural. Então é o processo das pessoas saírem do campo e irem morar na cidade, tá? Em busca de outras condições, de melhores condições. A maioria das cidades europeias que surgiu nesse momento foram chamados de burgos. Eram inicialmente fortalezas protegidas por muralhas que aos poucos transformaram-se em grandes centros urbanos. Os habitantes eram conhecidos como burgueses, comerciantes que acabaram enriquecendo a partir de suas relações comerciais com outras cidades e até mesmo com outros territórios, como já vimos em grupos anteriores. Muitas cidades europeias recuperaram sua importância, tornando-se grandes centros urbanos e comerciais. Foram os casos de Lisboa, em Portugal, Paris, na França, Londres, na Inglaterra, Genova, na Florença e Veneza, na Itália. Gant e Bruges, na Bélgica. Página 178. Alguma dúvida até aqui? Ou alguém quer falar alguma coisa? Não. Tá bom. Professora, mas eu tenho uma dúvida que não é sobre isso. Então a gente vai esperar, se der tempo no final da aula, eu tiro a sua dúvida. Para não perder o foco, tá bom? Crescimento das cidades. Lê para mim, Gabi. Pouco a pouco, as cidades cresceram e, consequentemente, suas estruturas precisaram ser feitas para atender às novas demandas. Uma cidade que recebia muitas pessoas tinha necessidade cada vez mais de espaço para novas construções. Vitória.
Os portos foram refeitos e ampliados porque o comércio gerou o aumento do número de navios. Muralhas foram construídas e renovadas. Letícia? Por fim, Por fim, grandes espaços dentro das cidades foram destinados à construção de mercados internos, feiras e oficinas de trabalho. Luan? Luan? Oi, professor. Continua. Tá onde? Nestas, Nestas trabalhavam os artesãos que produziam manualmente objetos de uso diário. Depois de prontos, os objetos eram encaminhados para os mercados e portos para serem comercializados. então nessas oficinas, os trabalhos, antigamente, né, os trabalhos eram feitos todos manualmente, tá? Que é o caso dos artesãos, que nós já estudamos. Porto significa espaço marítimo onde as embarcações podem ancorar para carga e descarga. Tá? Então, é um local que o barco chega perto, aí descarrega ou carrega a carga para ser levada para outro lugar. E aí embaixo tem uma outra imagem de Lisbona. Página 179. Cinco minutos para vocês responderem essas duas perguntas. O que foi renascimento urbano e o que eram burgos? Terminaram?
3 minutos, tá? Achou, Lê? Terminei. Só um minuto. Terminou, Luan? Peraí, professora, eu tô terminando aqui. Um minuto. Bom, vamos lá. Vini, o que você colocou na primeira? Na Europa, as pessoas moraram no campo, trabalhando nas plantações e criando animais. Houve um momento que grande parte delas com o desejo de novas condições de vida. Vitória? Refere-se a um momento em que as cidades assumiram novamente um papel importante na Europa medieval. Repete, Vi. Refere-se a um momento em que as Calma. cidades Ao momento em que as assumiram novamente um papel importante na Europa medieval. Na Europa medieval? Aham. Essa é a resposta correta, tá, pessoal? Gabi, fez a 2? Professora, o som do meu celular tá bem baixo, não consigo ouvir. Aumenta o volume do lado dele. Não, eu aumentei, só que tá aumentado. Então, não sei. Gabi, o E que eu você só colocou tava na querendo 2? desligar. Oi? Fez a 2? Tô terminando. Marcos, fez? Sim, O que você colocou? era inicialmente fortalezas protegidas por muralhas. Tá incompleta a sua. O que você colocou, Vitória?
São inicialmente fortalezas protegidas por muralhas que aos poucos transformaram-se em grandes centros urbanos. Marcos, você completa a sua, tá? Tá. Vise, colocou que se transformaram em grandes centros urbanos? Sim. Coloquem o certo, tá, pessoal? Posso mudar? Não. Pronto, gente. Eu já copiei, pode ir para a próxima. Gabi? Não. Ainda não. Pronto. Terminou, Gabi? Não, tô na segunda linha. Pronto. Questão? Tá onde, Lê? Questão 3. De acordo com o que você estudou, a melhor definição para êxodo rural é saída de pessoas do campo para a cidade. B. Saída de pessoas da cidade para o campo. C. Mudança de ofício de artesão para camponês. D. Permanência das pessoas nos trabalhos dos campos. Ou E. Mudança de ofício de artesão para burguês. Questão A. E aí, quarto ano, o que vocês acham? Ah, A. é. Saída de pessoas do campo para a cidade.
Letra A. Ele vai para debaixo da De pessoas do campo para a cidade. cama chorando. 4. Complete a frase. Gabi, a consequência do crescimento das cidades foi a necessidade de reestruturação, por exemplo, de... O que foi refeito naquela época? Construções? Então, teve as construções, mas do quê? Foram de 2 lugares que tiveram que ser refeitos. Quais são esses lugares? Dani, sabe? Boa. Hã? Lisboa. Não. Eu sei, Pro. Eu não sei se tá certo. Fala, Vi. Renascimento urbano e renascimento das cidades. Não, presta atenção. Com a consequência do crescimento da cidade, a cidade cresceu. Tiveram 2 lugares, 2 coisas que tiveram que ser refeitas e aumentadas. São 2 lugares, vamos dizer assim. Quais são? Burgos. Hã? Burgos. Não. Sabe, Luan? Eu expliquei para que serve. Os portos. O que mais? Os portos. Coloca a cidade. E Demandas. Deixa eu ver, eu tô procurando Marcos. aqui na página. Burgos. Burgos? Não. Muralhas. Muralhas. Ele chamou a professora. Chamei para você participar da aula e não ficar deitado. Ô, Pro, é que eu fui ver, aí eu vi o texto o título da página 178. Os portos e as muralhas tiveram que ser refeitos, porque eles eram pequenininhos. Tá? E com o crescimento da cidade, eles tiveram que aumentar. Espaços internos passaram a abrigar o quê? Navios. Não. Camponeses? Foi construído um comércio. Que comércio que é esse? Mercados? Isso. Coloca o correto. Página 180. Coloca a data. As cidades europeias que surgiram na Idade Média ficaram conhecidas como... Burgos. Só tem a Vitória na aula? Burgos. Vou dar nota só para ela. Professora, eu juro que eu tinha falado, mas meu microfone estava desligado. Uhum, É sério, professora, eu juro. tá bom. 6. Então vamos lá, Marcos, responde para mim. Antes de se mudarem para a cidade, qual era o principal trabalho das pessoas no campo? Ixi, Maria. O que eles faziam lá no campo? Trabalhavam?
Com o quê? Com... Peraí. Acho que é em feira. Vinícius? Nas plantações e criando animais. Tá lá na página 176, do campo para a cidade, né, Pro? Uhum. Eu Questão tava 7. vendo que Oi, o Vinícius falou. Hã? Eu ia falar, só que aí o Vinícius falou. O Marcos tá me enrolando. Questão 7. Encontre 5 diferenças entre os desenhos da cidade medieval. Pode procurar, Pro? Pode. Pera, É pra professora. Qual é a Pro. imagem certa? Não, professor, sobe ainda. Esqueci de copiar. Só um minutinho. Qual que é a imagem certa, professora? Essa aqui. Então tem que marcar outro? A primeira? É. Marca na segunda. Plantações. Pronto, Davi? Davi? Achei, Pro, já todas. Vamos falar uma pra mim, Gabi. Ali na negócio de frutas. O que tem na loja de frutas? Tá faltando um negócio de maçã. É laranja. Aqui? Negócio de laranja. É. Professora, é pra marcar em qual? Eu marquei na 1. Marca no segundo, melhor. Então, aqui tem um. Vitória, fala outro. Do lado da moça que tá no palco. Vini, fala outro pra mim. O cara da direita aqui que tá vendendo sapato. O que tem ele? Ele tá sem. A primeira imagem tá com boné e na segunda tá sem. Muito bem. Quero falar 1, professora. E aí, Marcos? Eu quero falar 1. Então fala. Sabe esse homem de verde? Ele tá sem a corda na barriga e o outro tem. Muito bem. Tem mais? 1, 2, Não. 3, 4. Tem mais um. Faltando um. Dani, você achou o outro? Aonde tá, Dani? Dani, fala mais alto. Não tô te ouvindo, Dani. Eu não tô. Eu achei, Pro. O som dela tá ativo, mas eu não tô ouvindo, Dani. Lê, você sabe? Aonde? Nesses negócios Ela tá de dando trás, dela? em cima do palco, Ah, tá. não tem uma placa E daí marrom. tem, come tudo. Estraga tudo. Desde pequeno Cima do até palco? adulto. Não, tem o castelo, Pega um aí tudo, tem tudo essas é uma gracinha. muralhas. Aqui? Aí tem o É um pequenininho assim. Não, Aqui? outro lado. Bate a meta do vida de novo aí você. Aqui? Tem nessas pedras, tem as pedras e É. tem o negócio Caminho. marrom. Não. Mas não é aqui o último erro. ó. Isso aí é o genérico, baby. Eu sei, Pro. Fala. Eu também sei.
Deixa Na eu... barraca, peraí, o vendedor peraí, tava Vitória. vendendo sapato. Luan, sabe? Eu fui lá embaixo e vi minha avó. Fala, Vitória, vai. Na barraca que o homem tá vendendo sapato, tá faltando um sapato verde. Apertei tudo. Certo? Uhum. Coloquem o certo.